6 horas e 19 minutos, de volta ao vivo com link para todo o estado. A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou um projeto que legaliza os jogos de azar aqui no Brasil. O PL libera o funcionamento de cassinos, bingos, jogos online e apostas no jogo do bicho e também em corridas de cavalo, entre outras. O texto agora será analisado pelo Senado. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na bancada o advogado criminalista, professor Rivelino Amaral. Rivelino, boa noite, bem-vindo aqui ao link. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, bem-vindo. Rivelino, vamos explicar isso. É extremamente polêmico esse assunto, né? Jogos de azar que há muito já tem, funciona às vezes na clandestina, no lado clandestino, vamos dizer assim, né? E, enfim, é algo proibido no nosso país e muito usado também para lavagem de dinheiro. É um assunto problemático, polêmico. É proibido há 80 anos, quer dizer, já existe a Lei de Contravenções Penais desde 1942, que estabelece essa proibição e trata como contravenção penal. A contravenção penal é um crime que não gera a prisão das pessoas, gera a chamada prisão simples. As penas, por exemplo, para os jogos de azar são de 6 meses a 1 ano, mas, via de regra, essas penas são substituídas. É importante dizer e esclarecer também, Fabiano, Penélope, o que é jogo de azar? O jogo de azar é um jogo que, tecnicamente, só depende da sorte do jogador, ou seja, uma máquina caça-níquel, um jogo do bingo, ou seja, não depende da habilidade do jogador. O jogo que depende da habilidade do jogador não é uma contravenção penal. O jogo que depende exclusivamente da sorte ou do azar é considerado, então, um jogo de azar, né? E por esse motivo é considerado um crime, uma contravenção penal, em que pese as penas serem muito baixas. Bom, doutor Rivelino, quais são as consequências se esses jogos realmente forem liberados aqui no Brasil? Porque a gente já vive num país que é difícil, né? Penélope, em primeiro lugar, assim, é bom que se diga que o Senado já sinalizou, a maioria dos senadores já sinalizaram que são contra a aprovação deste projeto de lei, né? E o caminho é esse, ele precisa ser aprovado na Câmara, vai para o Senado, precisa ser aprovado no Senado, depois vai para a sanção presidencial. Então o Senado já sinalizou que não vai aprovar esse projeto de lei e, como você disse, é um caminhar na contramão, quer dizer, nós vivemos num país tão sofrido, né? A gente tem limitação na saúde, na educação, na moradia, na geração de emprego, renda e dignidade para as pessoas e a aprovação de um projeto de lei de jogos de azar é um grande retrocesso, mesmo porque, Fabiano, a experiência internacional mostra que os grandes cassinos são usados especialmente para 3 crimes, para prostituição, para lavagem de dinheiro e para tráfico de drogas. Então, quer dizer, é um grande passo para trás, é um retrocesso para o nosso país, um país tão sofrido, de um povo tão sofrido, né? Saindo de uma pandemia, quer dizer, com os reflexos ainda da pandemia, que ainda estão chegando. Então, quer dizer, é um grande retrocesso para a população como um todo. Não, e é interessante a gente trazer essa reflexão, né, doutor Rivelino, porque os autores desse projeto, né, e os deputados que aprovaram, que deram peso nisso, alegaram que é uma forma de arrecadação de impostos, geração de emprego e turismo, como o senhor citou, acontece em outros países europeus, por exemplo, né, outros países pelo mundo afora. Mas tem esse lado negativo que o senhor acabou de colocar, ou seja, você trazer de fora, em vez de trazer algo bom, você está trazendo algo de fora, algo ruim. Sem falar que a gente também não pode comparar o Brasil com nenhum outro país da Europa, né? Quer dizer, a nossa condição é muito diferente, nós somos muito empobrecidos sob todos os aspectos, empobrecido inclusive intelectualmente, no que diz respeito à nossa capacidade de estudar, de se preparar para o mercado de trabalho. Então a gente não consegue comparar o Brasil com os países europeus. E os estudos apontam também que a renda trazida então com essa tributação, que não é fácil de ser feita, porque via de regra o comando desses jogos, desses cassinos, passa para os criminosos, né? Que a gente tem no mundo todo essa realidade, aqui no Brasil não seria diferente. Essa tributação, ela é muito pequena, é tacanha perto do gasto que a gente teria, por exemplo, com saúde pública, porque o vício em jogos é considerado uma doença que está como na Convenção Internacional de Doenças. Então, quer dizer, o custo que gera para o país para recuperar essas pessoas, porque elas ficam viciadas, é muito maior do que, eventualmente, um benefício que vai ser trazido na ordem tributária. Sim. Sem contar que esses vícios, né, doutor, aumenta ainda mais a pobreza, né? Porque as pessoas, elas chegam num nível que é lamentável, né? Você olhar para uma pessoa que perdeu tudo num jogo, por exemplo, né? Desgasta a família, desgasta os casamentos
E gera grande prejuízo para o Estado, porque o Estado vai precisar cuidar dessa pessoa. Sim. Porque o vício é uma doença, o vício no jogo é uma doença, né? Então, quer dizer, o custo para o Estado é muito grande, né? Quer dizer, para a sociedade como um todo é muito grande, né? E eu estou revelando outra questão também. O senhor falou um pouco sobre o que são esses jogos, né? A gente até citou aqui na abertura da nossa entrevista, bingos, né? Cassinos, jogos online, apostas no jogo de bicho, corrida de cavalo. Aquelas máquinas caça-níqueis, né? Que de vez em quando a polícia prende aí em alguns bares, né? Alguns locais clandestinos aí. Elas são programadas para poder pegar muito mais dinheiro do jogador do que dá, né? Ela aquele monte de moedinha, mas ela já pegou muito mais dinheiro de outros jogadores. Então, é por isso o azar, né? Porque ela é feita realmente para poder tirar o dinheiro do jogador. Por isso que é chamado de jogo de azar, né? Quer dizer, porque ela é programada para isso, né, cara? Então, quer dizer, esses jogos, infelizmente, eles acontecem. A gente vê o jogo do bicho, a gente vê máquina caça-níquel e, na verdade, a gente faz vista grossa. Essa é a verdade. Verdade. Né? Porque, assim, a repressão existe, mas ela não é acentuada. Então, quer dizer, isso acontece, tá, aos nossos olhos, né? Quer dizer, a gente vê o jogo do bicho, a gente vê as máquinas caça-níquel e o Estado precisa efetivamente operar em favor da sociedade, protegendo a sociedade, impedindo essa prática. Esse projeto, então, ele vai de encontro a tudo que se tenta construir, tentando legalizar, inclusive, esse tipo de jogo, que é um jogo de azar, porque não depende da habilidade do jogador, e sim tão somente da sorte ou do azar do mesmo, e certamente as máquinas são programadas para o azar. Então, sim, todo tipo de jogo de aposta também é considerado um jogo de azar? Jogo de azar. Se não depender da habilidade do jogador, é um jogo de azar. Então, a máquina caça-níquel é um exemplo clássico de um jogo de azar, que é uma contravenção penal. O jogo do bicho também é uma contravenção penal, porque não depende do jogador, é um sorteio. Ah, o bicho que ganhou hoje foi o cavalo, então se você não jogou no cavalo, você perdeu, não dependeu da sua habilidade, certo? Sim, e como o senhor falou, né, o que até nos choca um pouco é como no Brasil a gente vê essa vista grossa sendo acontecendo o tempo todo, né? A gente sai aqui agora da nossa redação, sai aqui da TV, anda na rua, na esquina, você vai encontrar em algum ponto ali uma barraquinha do bicho, enfim, todos os outros. E pior do que isso é uma manifestação e interesse das pessoas que são escolhidas por nosso voto, que representam o povo, o deputado, o senador, eles são representantes do povo, caminharem nesse sentido, quer dizer, na contramão de tudo que se tem pelo mundo em um país tão sofrido como o nosso. É importante até ficar aí a avaliação agora para as próximas eleições, né, Fabiano? A gente tem que analisar muito bem quem a gente coloca ali, escolhe ali, porque as pessoas podem votar, né, por um interesse que a gente não está apoiando, né? Exatamente. A gente nem sabe os interesses, né, dessas pessoas, quais são, para apoiar isso, né? Enfim, nós não vamos também julgar aqui no nosso papel, mas é levantar essa bandeira, não é isso? Claro, para as pessoas pensarem. Para as pessoas pensarem, a reflexão fica aí, né? Bom, infelizmente o nosso tempo não está chegando ao fim, gente. Eu quero agradecer muito ao Dr. Rivelino Amaral, professor, advogado, professor inclusive de Direito Penal, não é isso? Isso. De processo penal, e trazendo para a gente essa reflexão sobre esse projeto de lei que acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados, que libera os jogos de azar aqui no nosso país. Dr. Rivelino, foi um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, doutor.